Olá, bem-vindos todos. Na vida todos nós temos as nossas dificuldades, nossos problemas, ou como diríamos, as nossas cruzes para carregar. Umas maiores, outras menores, mas como povo de Deus podemos ter a certeza de que não estamos sozinhos. Até porque Jesus Cristo, o nosso Salvador, carregou a cruz, o peso de todos os pecados da humanidade, se entregou por nós na cruz, morreu na cruz por amor a cada um de nós. Assim podemos ter a certeza de que Jesus também está conosco nas nossas dificuldades. Realizamos este culto, celebramos este culto, agradecendo a Deus por toda a ajuda, por todo o amparo que Ele nos dá todos os dias e renovamos o nosso pedido para que fortaleça a nossa fé em Cristo como nosso Salvador e nos dê força para seguirmos a nossa vida diária em frente. Sejam muito bem-vindos e assim convidamos todos a cantarmos o primeiro hino. Iniciamos e celebramos este culto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Diante deste Deus triuno, confessamos os nossos pecados, pedimos a Ele o perdão, esperamos e confiamos de que Deus, por amor a Jesus Cristo, nos perdoa.
e que assim possamos seguir este culto, a nossa vida em paz com Deus, em paz uns com os outros. Nós vamos orar. Bondoso e eterno Deus, graças te damos pelo teu amor, pela tua misericórdia, pelo teu perdão. Humildes chegamos diante de ti reconhecendo todos os nossos pecados, os nossos muitos pecados. Mas ao mesmo tempo chegamos diante de ti motivados pelo teu amor, pois aprendemos na tua palavra que Jesus Cristo morreu por nós na cruz, justamente para nos dar o perdão e a salvação. Dá-nos o teu Espírito Santo, dá-nos força, dá-nos coragem, dá-nos ânimo para seguirmos a tua santa palavra. Que tenhamos sempre força para carregar as nossas cruzes, as nossas dificuldades do dia a dia e que não caiamos da fé, que não deixemos de te seguir justamente por alguma tristeza desta vida. Pelo contrário, que sempre possamos confiar, esperar em ti e especialmente esperar e confiar no teu perdão. Oramos em nome de Jesus. Amém. Este é o nosso Deus, o Deus de amor, de misericórdia, Deus que está sempre pronto a nos perdoar. Que este perdão possa nos alegrar, que nas horas difíceis da nossa vida, quando olharmos ao nosso redor e talvez não vejamos muitas coisas boas, que nós possamos olhar para Deus e ver esta maravilha do perdão em nossa vida todos os dias. Fiquemos na paz do Senhor. Amém. Leitura do Salmo para este culto, Salmo 118, lemos do versículo 1 até o versículo 21. Agradecimento pela vitória. Deem graças a Deus, o Senhor, porque Ele é bom. Que o povo de Israel diga, o seu amor dura para sempre. Que os sacerdotes de Deus digam, o seu amor dura para sempre. E que todos os que o temem digam, o seu amor dura para sempre. Na minha aflição eu clamei ao Senhor, Ele me respondeu e me livrou da angústia. O Senhor está comigo e eu não tenho medo. Que mal pode alguém me fazer? O Senhor está comigo e Ele quem me ajuda. Por isso verei a derrota dos meus inimigos. É melhor confiar no Senhor do que depender de seres humanos. É melhor confiar no Senhor do que depender de pessoas importantes. Os inimigos que estavam em volta de mim eram muitos, mas pelo poder de Deus, o Senhor, eu acabei com eles. Eles me cercaram por todos os lados, mas pelo poder do Senhor, eu acabei com eles. Eles se juntaram como abelhas em volta de mim, porém foram queimados no fogo, como galhos secos. Pelo poder do Senhor, eu acabei com eles. Eles me atacaram com violência e eu quase fui derrotado. Porém, o Senhor me ajudou. O Senhor Deus me torna forte e poderoso. Ele me salvou. Escutem os gritos alegres de vitória no acampamento do povo de Deus. O poder do Senhor nos deu a vitória. Com o seu poder, Ele fez grandes coisas. O poder do Senhor nos deu a vitória. Não vou morrer, pelo contrário, vou viver e anunciar o que o Senhor Deus tem feito. Ele me castigou com dureza, mas não deixou que eu morresse. Abram os portões do templo para mim, e eu entrarei e louvarei o Senhor. Este é o portão do Senhor. Somente os que lhe obedecem podem entrar por ele. Ó Deus, eu te louvo, porque me escutaste e me deste a vitória. Até aqui a leitura do Salmo. Nós cantamos o próximo hino.
Leitura da epístola para o nosso culto, da primeira carta de Pedro, lemos do capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 9. Esperança no meio das provações. Louvemos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa da sua grande misericórdia, Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, nosso coração está cheio de uma esperança viva. Assim esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Ele as guarda no céu, onde elas não perdem o valor e não podem se estragar, nem ser destruídas. Essas bênçãos são para vocês que, por meio da fé, são guardados pelo poder de Deus para a salvação que está pronta para ser revelada no fim dos tempos. Alegrem-se por isso, se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira, pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. E assim vocês receberão aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Vocês o amam, mesmo sem o terem visto, e creem nele, mesmo que não o estejam vendo agora. Assim vocês se alegram com uma alegria tão grande e gloriosa que as palavras não podem descrever. Vocês têm essa alegria porque estão recebendo a sua salvação, que é o resultado da fé que possuem. Até aqui a leitura da epístola. Leitura do Santo Evangelho para este culto, conforme está escrito no Evangelho de Marcos, lemos do capítulo 8, do versículo 31 ao versículo 38, Jesus fala da sua morte e da sua ressurreição. Jesus começou a ensinar os discípulos dizendo: o Filho do Homem terá de sofrer muito, ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto e 3 dias depois ressuscitará. Jesus dizia isso com toda clareza. Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo. Jesus virou-se, olhou para os discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: saia da minha frente, Satanás. Você está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. Aí Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses. Esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo por minha causa e por causa do Evangelho terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Portanto, se nesta época de incredulidade e maldade alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando vier na glória do seu Pai, com os santos anjos, também terá vergonha dessa pessoa. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Convido a confessarmos todos juntos a nossa fé cristã nas palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Nós cantamos o próximo hino.
Prezados amigos, queremos refletir nas palavras bíblicas ouvidas até aqui, destacando do Evangelho de Marcos, do capítulo 8, quando Jesus fala da sua morte e da sua ressurreição. Era necessário que Jesus morresse, era necessário que Jesus ressuscitasse. E Jesus estava preparando os discípulos para que quando este momento chegasse, ainda não estavam compreendendo, e o apóstolo Pedro reage de uma forma que Jesus teve que repreendê-lo, dizendo que ele estava pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. O que Deus pensa? Deus providenciou o plano de salvação para nós, por amor a nós. Mesmo nós não merecendo, Deus vem ao nosso encontro através de Jesus Cristo, e vir ao nosso encontro através de Jesus Cristo implica em Jesus sofrer, em morrer na cruz, em ressuscitar, em vencer a morte. O apóstolo Pedro e os discípulos ainda não estavam entendendo. Muitos da multidão não estavam entendendo. E Jesus então lembra a multidão e aos discípulos dizendo: se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Acompanhar a Jesus significa abrir mão de muitas coisas nesta vida. Seguir a Jesus nem sempre é tão simples e é tão fácil. Nós mesmos temos as nossas cruzes que carregamos, as dificuldades da vida, os problemas que estão diante de nós, que muitas vezes nos colocam dúvidas no coração, na nossa mente, até sobre Deus. Muitas tragédias da vida nos fazem chacoalhar, nos fazem vacilar na fé, quando questionamos a existência de Deus, a proteção de Deus, o amor de Deus. Mas é nessas horas de dificuldade da vida, em que as cruzes parecem muito pesadas para nós carregarmos, é que precisamos olhar para este texto e ver que Jesus se entregou por nós na cruz, e ele tinha esta clareza, e ele fala disto de uma forma muito aberta e muito direta, que era necessário que ele sofresse e morresse por amor a cada um de nós. É como Deus pensa e não como o ser humano pensa. E que bom que este amor de Deus prevalece, especialmente nesta questão da nossa salvação. Que bom que Jesus Cristo foi em frente neste plano de amor que Deus providenciou para nós. Que na dor, em carregar o peso do pecado de toda a humanidade, ele não vacilou, mas ele seguiu em frente e cumpriu o plano de Deus para nos salvar de uma forma completa e perfeita. E ele nos convida a seguirmos a ele, a seguirmos a sua palavra, o seu caminho que nos leva à vida eterna. Nós muitas vezes é que não queremos, porque temos os nossos próprios interesses, pensamos como seres humanos pensam. Não queremos abrir mão de certas coisas, deixar outras coisas para lá. Preferimos seguir as tentações do diabo, a nossa natureza humana pecadora. E muitas vezes assim seguirmos por caminhos que achamos mais fáceis, caminhos que não são tão penosos, mas caminhos que nos levam à perdição. Por isso, quando olhamos para Jesus, para este relato do Evangelho, quando ele fala que era necessário que ele sofresse e morresse por nós, que isso possa ser inspiração, possa ser motivação para a nossa vida, para também enfrentarmos o nosso dia a dia, as dificuldades, as cruzes que Deus permite que aconteçam em nossa vida, que saibamos aprender com as dificuldades para sermos pessoas melhores no futuro, que saiamos fortalecidos das dificuldades, sempre certos do amor e da misericórdia do nosso bom Deus. Jesus segue falando lá no Evangelho: o que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Ou seja, a verdade. O que adianta ter tudo aqui neste mundo e perder a vida verdadeira, a vida eterna? Claro que todos nós queremos e precisamos e merecemos ter uma vida mais agradável, feliz aqui, e precisamos trabalhar para isso. Mas não estamos livres das dificuldades, das cruzes, das tragédias, dos problemas. E agora, como enfrentar isso? Enfrentar a partir
do amor de Cristo por cada um de nós. Sempre confiando, sempre buscando a Jesus. Ele, como diz o próprio Jesus, lá quando ele chama a atenção de Pedro, você está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. Que Deus possa dirigir a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração, e que assim possamos viver em amor a Deus, em amor ao nosso próximo, e que possamos assim enfrentar toda e qualquer dificuldade da vida, certos de que Deus está conosco. Jesus se entregou por amor a nós, ao sofrimento, à morte na cruz. Toda a carga da humanidade, todo o pecado estava sobre ele. E ele seguiu em frente. Pensa como Deus pensa. Um Deus de amor, um Deus glorioso, um Deus maravilhoso que está sempre pronto a nos ajudar. Talvez você diga, pastor, a minha cruz está muito pesada. Pastora, a dificuldade aqui é muito grande, eu não estou resistindo, não estou aguentando. Deus jamais permite uma cruz maior, mais pesada do que a nossa capacidade de carregar esta cruz. Portanto, busque a Deus, ore a Deus, peça ajuda a Deus. Use os meios humanos que estão ao nosso redor. Se a cruz for uma doença, busque os médicos, os remédios, os tratamentos, ore a Deus para que Deus lhe ajude. Se o seu problema for financeiro, de trabalho, faça uso dos recursos que estão à disposição, procure trabalho, procure resolver a sua situação financeira, mas peça a sabedoria e a orientação de Deus. E assim para todos os momentos da nossa vida, sempre olhando para Cristo, para o seu amor por cada um de nós, que se entregou voluntariamente por nós, pensando como Deus pensa e não como as pessoas pensam. Que este Deus de amor e misericórdia continue fazendo parte da minha vida, da sua vida. Que quando as cruzes vierem, as dificuldades vierem, que Ele nos dê força, sabedoria, capacidade, ânimo para seguirmos em frente da melhor forma possível. Que assim seja na minha vida e na sua vida. Amém. Falamos com Deus em oração. Bom Deus e Pai, Tu sabes o que é bom para nós e permites que passemos por provações segundo a Tua vontade e sabedoria. Concede os Teus benefícios quando quiseres. Faze conosco como achas melhor, pois reconheço que provações fazem parte da Tua boa vontade para conosco. Coloca-nos onde quiseres e dá-nos a força necessária para enfrentarmos as dificuldades quando surgirem. Como servos Teus, resignadamente estamos prontos a fazer ou deixar de fazer tudo quanto nos ordenares, e para sofrermos aquilo que consentires que seja para o nosso bem. Queremos aprender a viver mais para Ti e menos para nós mesmos. Tomara, ó Deus, que possamos fazer tudo de uma maneira agradável e digna de Ti. Concede-nos, por isso, um espírito de resignação verdadeira, por amor de Jesus, que carregou a cruz em nosso favor, que morreu por nós na cruz, para nos dar o perdão e a salvação. Pedimos a Deus também que nesta vida, no meio das dificuldades e dos problemas, saibamos Te agradecer e Te louvar pelas bênçãos que nos dás. E que nas horas difíceis da vida, não caiamos da nossa fé, pelo contrário, nos agarremos cada vez mais em Ti, que confiemos em Ti de todo o nosso coração. Permanece, ó Deus, com cada um de nós, com as nossas famílias, com aqueles que estão doentes, aqueles que estão tristes, aqueles que estão de luto, aqueles que têm problemas familiares, problemas financeiros, de trabalho. Que Tu possas abençoar e guardar a cada um. Permanece com todos nós, em nome de Jesus. Amém. Oramos todos juntos o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder,
e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Amém. Assim chegamos ao final do nosso culto. Que Deus nos guarde e nos abençoe em mais uma semana. Quem quiser e puder, compartilhe este culto com seus amigos nas suas redes sociais. Nós ficamos felizes e agradecidos. Assim terminamos o nosso culto cantando mais um hino. Que Deus esteja com todos, que a paz de Jesus permaneça com cada um. Que assim seja. Amém.